E aí, beleza? Hoje a aula é sobre radioatividade. Então vamos lá. Ó, é um fenômeno de emissão nuclear, ou seja, sai de um núcleo estável de forma espontânea partículas ou ondas eletromagnéticas, beleza? Então, ó, toma cuidado nessa definição. Não pode falar que são partículas que saem. Que jeito que elas saem? Essas partículas ou ondas, que são chamadas de radiação, saem do núcleo atômico instável por fissão nuclear. É a quebra. Então você tem um núcleo e aí ele se divide em dois menores e pode sair outras partículas também. Então é a fissão, quebra. Ou pode ocorrer também a fusão nuclear, que aí é a junção de dois núcleos formando apenas um núcleo maior, mais pesado, entre aspas, tá? Então, essas emissões nucleares elas podem ocorrer de duas maneiras: fissão nuclear ou fusão nuclear, e sempre emitindo também partículas ou energia ou ondas, tá bom? Que a gente fala. Bom, e aí os tipos de radiações que nós temos: partículas alfa, que tem massa igual a 4 e tem 2 prótons. Seria aqui o número atômico da partícula alfa. Então tem 2 prótons e massa 4. Por que a massa é 4? Essa partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. 2 mais 2, 4. Olha lá, por isso que a massa da partícula é 4. Próton tem massa 1, nêutron massa 1, não forma 4. Aqui só aparece 2 porque são 2 prótons só. E aí a carga da partícula alfa é carga positiva, certo? Bom, as radiações beta também é um tipo de radiação que tem carga menos 1. A beta é praticamente um elétron, tá? Tem massa 0 e menos 1. É assim que a gente simboliza a partícula beta. Mas como assim um elétron? Você falou que emissão é nuclear e sai um elétron de núcleo. Como que é isso? Ó, a gente fala que a partícula beta é como se fosse um elétron. Mas a explicação disso é que o nêutron ele pode acontecer de se partir. O nêutron é formado por um próton e um elétron, que aí a carga do nêutron é 0. Por quê? As cargas do elétron e do próton são relativamente iguais, mas contrárias. Tipo assim, é a mesma energia. Então, mais com menos, aí fica neutro. O que acontece? Esse nêutron se parte e aí sai um elétron, sai com muita velocidade, sai um elétron e fica no núcleo o que? A parte positiva. Olha lá. Por isso que o núcleo aumenta a sua carga positiva, aumenta o número de prótons, porque isso daqui era um nêutron, aí virou o próton. Então a explicação de como sai um elétron do núcleo é que era um nêutron que se parte, ó, nêutron está no núcleo, se parte e sai um elétron e fica o próton. Então esse nêutron ele vira o próton, tá bom? Essa é a explicação. E aí o elétron sai do núcleo, beleza? E nós temos também radiação gama, que aí ela é onda eletromagnética. Não podemos chamá-la de partícula. Gama não é partícula, tá bom? Ó, e aí nós temos as reações nucleares. A primeira lei da radioatividade é sobre emissão de partícula alfa. Ah lá. Então, ó, aqui também se chama de lei de Soddy. O urânio emitindo uma partícula alfa, o que acontece? Ó, tudo que tem aqui desse lado da seta tem que ter aqui também, desse outro lado. Então, olha só. Aqui eu tenho uma partícula alfa com massa 4, que saiu daqui, ó, desse núcleo de urânio. Então diminui 4 unidades a massa aqui, ó, tá certo? Era 235 menos 4, foi para 231. Ou seja,
quando eu somar isso daqui, tem que dar 235, tá certo? Na verdade, e esse mais aqui, toma cuidado porque muitos alunos confundem, isso daqui é como se fosse um E. Então é assim, ó, emitiu uma partícula alfa e se transforma nisso daqui, ó, no tório. Por quê? Porque mudou o número atômico, mudou o número de prótons. Partícula alfa emite 2 prótons. 90 mais 2, aí dá 92. Ou seja, você tem que diminuir 2 prótons do núcleo do urânio aqui. Quando a emissão é de partícula alfa. Diminui 2, vira o tório. Então, aqui ó, 90 e massa 231. Se você somar com a partícula alfa, dá esses números aí. Aí, dependendo do número de partículas, vai diminuindo a quantidade de massa e número de prótons. Quanto mais partículas o núcleo emite, mais diminui aqui os seus prótons e o número de massa. Tá bom? Aí, a segunda lei de Soddy, ou segunda lei da radioatividade, diz sobre as emissões de partícula beta. O césio, vou pegar aqui, ó, 137 e 55 de próton. O que acontece? Toma cuidado com a emissão de partícula beta. Por quê? Porque ela aumenta o número de prótons. Lembra que eu expliquei aqui, ó, por que o beta é praticamente um elétron? Então, o que acontece? Sai um elétron do núcleo, aumenta o número de prótons. Então, era 55, ficou 56. Na massa não acontece nada, não muda a massa. Saiu um elétron, a massa do elétron é desprezível, então não muda nada a massa, tá bom? E aqui, ó, 56 menos 1, 55, fica certinho, beleza? Então, aqui são as reações nucleares, emissão de partícula alfa e emissão de partícula beta. O que acontece, tá? Então, ó, o césio emitiu uma partícula beta e se transforma em bário, nesse núcleo atômico aqui. Tudo bem? E aí a emissão de ondas gama, né, de raios gama, não acontece nada, tá bom? Mas toma cuidado na prova, você precisa mostrar para o professor que não acontece nada. Então, ó, 56 e 137 emitiu raios gama, não mudou nada, continuou, ó, continua a mesma coisa, 137 e 56, beleza? Não muda nada. Espera aí que eu vou apagar a lousa e a gente continua. Então vamos lá, continuando. Ó, poder de penetração das radiações. Olha só, a partícula alfa, ela é mais pesada, é maior. Então ele tem menor poder de penetração. Você consegue parar ela com uma folha de papel. Ela não é tão prejudicial ao ser humano. Aí as partículas beta já têm poder de penetração um pouco maior que as partículas alfa. E a mais penetrante, que é mais perigosa, são as ondas eletromagnéticas gama, tá? Então as ondas gama, raios gama, têm maior poder de penetração, porque não é partícula também. Beleza? Então toma cuidado com isso na prova. Ó, e a transmutação de elementos que acontece aí? Pode transformar isso em ouro. O que é essa transmutação? Presta atenção. Ó, é você transformar um elemento em outro elemento a partir de uma emissão radiativa. Aqui, toma cuidado que você está bombardeando um núcleo de nitrogênio com partículas alfa. Então, o que acontece? Ó, o nitrogênio está recebendo uma partícula alfa. Aí ele muda para oxigênio e emite um próton. Olha lá, vê o balanceamento. Ó, 7, 1, 2, 9. Se transforma no oxigênio, tem 8 prótons, com mais 1, 9. Então, beleza. E aqui muda a massa também, né? 4, 1 mais 14, seria 18. Mas aí fica 17 porque sai um próton, beleza? Então isso que é a transmutação de elementos, isso aqui é artificial, tá? Então o núcleo de nitrogênio está recebendo uma partícula alfa e se transforma em oxigênio. E existem muitos outros tipos de transmutação. Bom, e aí o tempo de meia-vida. O que é tempo de meia-vida?
é o tempo necessário para que ocorra desintegração de metade da massa daquele isótopo radioativo, daquela porção radioativa, daquela substância radioativa, tá? Daquele elemento radioativo, você chama do que você quiser. Então, olha só, passa um tempo de meia-vida, muita atenção, cada isótopo radioativo tem um tempo de meia-vida. Normalmente o enunciado vai te dar esse tempo de meia-vida, tá bom? Alguns aparecem para você encontrar o tempo de meia-vida, mas cada elemento, cada isótopo radioativo tem o seu tempo de meia-vida. Então não é sempre anos, não é sempre segundos, depende, tá bom? Varia, mas o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a massa se reduza pela metade, ou seja, vai ocorrer desintegração de metade da massa daquele isótopo radioativo. Então você tinha aqui, por exemplo, 100 gramas, tá? Passou um tempo de meia-vida desse material radioativo, você vai ter 50 gramas e assim por diante. Passou outro tempo de meia-vida, aqui é tempo de meia-vida, olha lá. Passou outro tempo de meia-vida, que a gente usa esse símbolo aqui, 50, vai ficar 25 gramas, beleza? Então vai reduzindo pela metade e assim por diante, certo? Bom, e aí você ouve falar também em radiação, quando a gente toca nesse assunto, de principalmente enriquecimento de urânio, principalmente falando do urânio. Então acontece aí, o que é? Enriquecimento de urânio. Bom, não são todos os átomos de urânio que existem na natureza que são radioativos. Você tem uma porcentagem de urânio radioativo na natureza. Ao enriquecer, o que é isso? É você aumentar a quantidade, aumentar a porcentagem de urânio radioativo em uma massa de urânio. Beleza? É só isso. Então, enriquecimento de material radioativo é você colocar mais isótopos radioativos naquela massa radioativa já. Então você tem lá, vamos usar mais um exemplo, 8 gramas de urânio radioativo. Aí você vai aumentar, você vai colocar mais 2 gramas de urânio radioativo. Enfim, é só isso. Então enriquecimento de urânio é você aumentar a porcentagem de urânio radioativo naquela massa. Beleza? Então essa foi a aula de radioatividade. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou, beleza? E vamos ter mais vídeos por aí.